O que vemos quando olhamos para um cemitério? Pedras, datas, nomes que o tempo vai apagando. Mas se você parar, de verdade parar, e ouvir o silêncio que habita aquele lugar, perceberá que há algo que não foi enterrado, algo que continua, uma presença difusa, quase imperceptível, como o cheiro de terra molhada depois da chuva. Você não vê, mas sente que está lá. Esse algo tem um nome. Chama-se consciência. Por séculos, a humanidade tentou reduzir a consciência a uma função cerebral. Neurônios disparando, sinapses conectando, eletroquímica em ação. Nessa visão, quando o cérebro para, tudo para. A pessoa se apaga como uma vela soprada pelo vento. Mas a realidade, a experiência vivida por milhares de pessoas ao redor do mundo, conta uma história diferente. Pacientes clinicamente mortos que descrevem com precisão cirúrgica o que acontecia na sala de operação enquanto seus corpos estavam imóveis. Pessoas que relatam ter saído do próprio corpo, visto a luz, encontrado parentes já falecidos e voltado transformadas para sempre. Crianças pequenas que descrevem com detalhes vidas que nunca viveram, em lugares que nunca visitaram, com nomes que nunca ouviram. Esses não são casos isolados de superstição ou fantasia. São relatos documentados, estudados por pesquisadores sérios em universidades como Virgínia, Edimburgo e Amsterdã. E eles apontam para uma conclusão que a ciência materialista ainda reluta em aceitar. A consciência pode existir independentemente do corpo. Nas sessões de regressão a vidas passadas, algo extraordinário acontece. Uma pessoa que nunca saiu do Brasil começa a falar fluentemente sobre os campos da Europa medieval. Um adulto revive em detalhes viscerais uma morte em batalha que aconteceu há séculos. Uma mulher chora sem saber porquê, até que na sessão encontra a origem daquela dor. Um amor interrompido, uma despedida que nunca aconteceu em outro corpo, em outro tempo. O que esses relatos têm em comum não é apenas a riqueza de detalhes, é a emoção, a sensação de reconhecimento, a certeza interior de que aquilo é real, não imaginado, não inventado, mas lembrado. E quando alguém lembra, algo muda. Medos antigos se dissolvem, relacionamentos se iluminam, doenças inexplicáveis encontram origem. Parece que a alma carrega consigo o peso de tudo o que viveu e também a capacidade de curar o que ainda não foi resolvido. Não é coincidência que igrejas e cemitérios sempre estiveram lado a lado.
A arquitetura sagrada foi construída exatamente para isso, nos lembrar de que somos mais do que este corpo temporário. Os sinos que dobram, as velas que queimam, as pedras que atravessam gerações. Tudo ali diz a mesma coisa, numa linguagem silenciosa que o coração entende antes da mente. Você não termina aqui. O cemitério não é o fim da história. É uma vírgula, uma pausa entre capítulos de uma narrativa muito maior do que conseguimos ver com os olhos do cotidiano. As experiências de quase morte, as chamadas EQMs, são talvez o testemunho mais direto de que a consciência sobrevive ao corpo. Pessoas de culturas diferentes, religiões diferentes, idades diferentes, relatam experiências surpreendentemente similares. A saída do corpo, o túnel, a luz, a revisão da própria vida, a sensação de amor incondicional, o encontro com os seres de luz ou com pessoas amadas já falecidas, e quase sempre a relutância em voltar. Essa relutância é reveladora. Quem volta de uma EQM raramente tem medo da morte. Pelo contrário, carrega uma paz profunda, uma certeza inabalável de que a morte não é o fim. E essa certeza não vem de uma crença religiosa, vem de uma experiência direta. Não é fé, é memória. Vivemos numa época de ansiedade existencial sem precedentes. Nunca tivemos tanto acesso à informação e tão pouco acesso ao sentido. Nunca estivemos tão conectados digitalmente e tão desconectados da dimensão profunda da vida. Os relatos de regressão e de experiências de quase morte chegam nesse momento como um antídoto, não para dar respostas prontas, mas para devolver às pessoas a pergunta certa. E se a morte não for o que pensamos que é? Pessoas que revisam suas vidas em EQMs não lamentam as conquistas que não tiveram. Lamentam o amor que não deram, a compaixão que não exerceram, a presença que não ofereceram. Cada experiência, mesmo a mais dolorosa, tem um propósito. A alma escolhe os desafios que precisa para crescer. Em regressões, é comum reconhecer nas pessoas da vida atual almas com quem já se viveu antes. O amor não morre com o corpo. Ele continua, muda de forma, se aprofunda. Traumas de vidas passadas podem ser reconhecidos e resolvidos. A consciência tem uma inclinação natural para a inteireza, para a consciência de tudo. Quando você caminha por um cemitério e sente aquele silêncio peculiar, aquele peso tranquilo que os lugares de morte carregam,
Talvez o que você esteja sentindo não seja ausência. Talvez seja presença. A presença de todas as consciências que passaram por aqueles corpos, por aquelas histórias, por aquelas dores e aquelas alegrias, e que seguiram em frente, não extintas, transformadas. A igreja não está lá por acaso. Ela está lá para nos lembrar que entre a vida e a morte não há muro, há uma porta.